o Chico de Amor Sem Igual. Ele aceitou o convite da live do Bonfim e está aqui comigo agora para bater esse papo. Vamos lá, boa noite, meu querido. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Está me escutando? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Você me vê bem, me escuta bem? Tudo ok. Perfeito. Olha o nosso Elvis aí, ele estava empolgadíssimo para essa Fala, live. Elvis. Bem, para você que está chegando agora, deixa eu apresentar o meu convidado para lá de especial nessa segunda quente no Rio de Janeiro. Ele é ator, cantor e diretor. Está entre os 50 melhores atores de 2019, segundo o crítico e colunista da UOL, Miguel Arcanjo. Foi indicado ao Prêmio Aplauso Brasil de Teatro em 2019 na categoria Melhor Ator Coadjuvante. Faz parte da equipe de comissão de frente de Marcelo Misailides e atualmente está no ar com o Chico de Amor Sem Igual da TV Record. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso Milton Filho. Oh, maravilha! Eu tive que resumir, tá, esse currículo extenso, porque é tanta peça de sucesso, são tantos musicais, são tantas parcerias que não dava para fazer uma única apresentação. E virava uma live de sertanejo, ia ficar 4 horas online. Mas me diga, Milton, tantos sucessos, uma carreira tão longa, recheada de encantos. Quando você olha para trás, vê aquele sonho de ser ator, diretor, trabalhar com arte, você vê tudo que você já conquistou. O que passa na cabeça do nosso diretor? Passa que ainda quero mais, né? Falta muita coisa. Mas eu fico muito feliz pela trajetória que eu venho seguindo, pelas parcerias que você falou que eu tenho conquistado, né? Porque nada se faz sozinho, a gente sabe disso. Então, eu fico muito feliz de poder trocar com tantas pessoas e poder continuar trocando e conhecendo novos meios de se comunicar, como aqui, por exemplo, né? E também, ultimamente, com a experiência que eu tive com a TV. Então, daqui a pouco a gente volta no ar com Amor Sem Igual. Então, eu só tenho a agradecer, eu olho até com saudade. Eu acho que se eu nascesse de novo, eu faria tudo da mesma forma, igualzinho. Que maravilha! Para você que está aqui comigo, vamos lá. Entre os sucessos, porque não tem como listar tudo, nós temos o musical Quando a Gente Ama, tem Sambinha, tem Chacrinha ou Musical, Forró Miudinho, o musical Favela, que é uma produção do Milton, é Sambra ou Sambrá? Me corrija. Sambrá. O Mar Serenou, um conto de Clara, tem os Contos Negreiros do Brasil, tem o Amargo Fruto, a Vida de Billie Holiday, tem o musical Chaves, entre tantos outros. De tudo isso, são vários homenageados, mas eu quero levantar aqui uma bandeira, porque quando você fala de Quando a Gente Ama, é Arlindo Cruz, e hoje é aniversário de Arlindo Cruz, o grande sambista. Fala um pouquinho como foi trabalhar nessa produção. Olha, quando o João convidou o diretor e o autor, eu fiquei muito emocionado, porque minha história com samba é muito forte. Eu amo samba, fiz alguns musicais sobre samba, né? Fiz sobre a vida do Candeia também, né? Semana Velha Candeia. Então, eu tenho uma afinidade de estilo, na comissão de frente, já há anos, com Marcelo Misailides, faço parte da equipe dele há algum tempo, mas desde muito novo sempre tive muita coisa com samba. E quando a gente foi pegar histórias de amor, ele criou histórias de amor a partir das músicas do Arlindo Cruz. E aí ele fez vários casais contarem e cantarem essa história. Eu fiquei muito feliz. E eu acho que a gente conseguiu fazer essa homenagem em vida para ele. A gente não contou a história dele de vida. A gente contou e cantou de outras formas as próprias músicas dele, que contam um pouquinho da história desse grande artista que continua sendo e sempre será, que é o nosso querido Arlindo Cruz, e que, se Deus quiser, daqui a pouco vai estar saindo dessa tormenta e vai estar alegrando o Brasil e o mundo afora pelos palcos. Então, assim, foi muito gratificante. A gente estreou, acho que foi 2013 para 2014, que a gente estreou esse espetáculo, e só tenho maravilhas para lembrar. O elenco era maravilhoso, as músicas são incríveis, elas
já estavam na boca de todo mundo. Eu acho que não tinha ninguém dali que não conhecesse 2, 3 músicas do Arlindo. Todo mundo conhecia. Então, foi muito legal fazer. Foi uma produção muito feliz de ter uma troca de que eu já trabalhava, outras que eu vinha conhecer. Foi muito feliz. Foi muito bom. Acho que deu uma Daí, travadinha, mas voltou. Voltou. Estamos aqui. E o pessoal do Samba na Intendente acabou de chegar. Um beijo para eles. E quando você fala de samba de Arlindo Cruz, logo depois na sua carreira, você vai para o Sambrá, ao lado de Diogo Nogueira, falando de samba também. Então você se sentiu em casa. Não, ali eu estava em casa. Ali eu entrei para substituir, né, na verdade, porque o espetáculo já tinha quase um ano em cartaz. E aí o meu amigo não pôde fazer, aí o diretor pensou em mim, me ligou, que eu já tinha feito alguns trabalhos com o Gustavo Gasparani. Aí ele falou, você pode? Posso. Então, vamos embora. E aí eu estarei em São Paulo, no espetáculo, e depois voltamos para o Rio. Né? E aí foi muito gratificante também, um elenco de amigos, né? Porque tinha muita gente que já tinha trabalhado, Jorge Maia, Ed Nunes, e tinha muitas pessoas que eu queria trabalhar e passei a trabalhar, como a própria Helena Valesca, né? E a Beatriz Araújo, pessoas que eu admirava. Foi muito bom, foi um espetáculo que ele contava a história do samba, né? A história, eu fazia o moleque samba, né? Eu era essa coisa, eu era a irreverência e a alegria que o samba trazia, né? E traz para as pessoas, né? E a gente contava com o passar do tempo, as décadas passando, era uma discografia total do samba, como ele veio surgindo e como até hoje ele está vivendo, sobrevivendo e levantando bandeiras, e trazendo um pouquinho de frescor, vida na resistência do povo preto, pobre e periférico que trouxe o samba para onde ele está até hoje. Maravilha. O nosso Elvis está pedindo uma palhinha, porque disse que você canta muito, além de ser um ser humano incrível. A palhinha fica para o final. É igual o programa do Raul Gil, do João Kleber. A gente segura a audiência até o final. Um beijo pro pessoal do Samba na Intendente. Tem que aquecer, Fala, tem Milton. que aquecer. Eu falei para o Elvis que eu tenho que aquecer. Não dá para cantar assim. Não dá, tem que aquecer Elvis. primeiro. Pô, Elvis, já era para ter falado antes com o cara. No final. Um beijo para Vânia Floriano, que acabou de chegar também. Um beijo. Sueli, um beijo. E vamos lá. Eu assisti você, Milton, no Amargo Fruto, a Vida de Billie Holiday. Você agora vai tomar um susto. Eu assisti 4 vezes esse musical no Carlos Gomes. Você, Lília Valesca e a Vilma Mello. Incrível. Vilma Mello. Que eu assisti a Vilma também no Chica da Silva, que foi dirigido pelo Alexandre Lino. E no musical Amargo Fruto, a Vida de Billie Holiday, você fazia diversos personagens, entrava e saía diversas vezes, e sempre cantando, dançando, interpretando maravilhosamente bem. Me fala essa facilidade em trocar de figurino e de personagem, de cara, de gesto, em frações de segundo. Olha, rapaz, foi uma luta, porque a gente ensaiou a peça com a Lilian Valesca. Quando ela entrou no elenco, a gente teve 30 dias para estrear, porque não era a Lilian, teve uma mudança de atriz, aí a Lilian entrou, em 30 dias a gente teve que correr. Então, assim, eu tive a ajuda dos nossos camareiros, né, que a gente tinha uma equipe ali atrás maravilhosa das camareiras, camareiros que assistenciavam essa troca de roupa louca que a gente fazia, né? E eu acho que aí a nossa diretora, a Stuart, ela arrasou. Nossa diretora maravilhosa, ela pontuava isso, ela falava com a gente. Olha, vê isso aqui, vê o que pode melhorar aqui. Olha, vamos tentar dar uma diferenciada entre um personagem e outro, porque eu fiz todos os maridos, todos os homens da história. Quem fala da história da Billie Holiday, mas era eu. O agente, o pai, os maridos. Então, você tinha que tentar achar a diferença não só na troca de chapéu, mas também de uma pesquisa que a gente acabou fazendo também. A gente ouvia muito sobre ela, né? A gente começou a ouvir muito ela. O Pedro Lima, que é um preparador vocal que eu tenho maravilhoso, que é um grande cantor e ator do meio dos musicais, que para mim é um pai. Eu chamo ele de pai até hoje. Eu falo, pai, Pedrão, não tem como não conhecer o Pedro, maravilhoso.
ele fala para mim que a música é dividida em drama e poesia. E você, na música da Billie, você encontra tudo isso, o drama e a poesia. Tu vê toda a dor dela na música, a vida dela está ali na música, está no jeito dela cantar, está no jeito dela colocar. E aí eu acho que isso ajudou muito também, tanto para todos os atores, a Vilma, para mim, e principalmente para a Lina, que estava incrível no personagem principal. Acho que foi um conjunto de coisas. Né? Mas eu acho que a vida do ator é essa, né? Tem esses desafios para você se reinventar e daqui a pouco você bota um chapéu e muda a coisa e tal. Eu acho que é isso. A vida do ator é isso. Ai, que maravilha. Esse é o nosso Milton Filho, para você que está chegando agora, que também fez um sucesso ao lado do nosso querido Stepan Essessian, que também já passou pela live do Bonfim, em Chacrinha, o musical, que eu também assisti, mas agora no João Caetano, na semana de estreia logo. E eu lembro que Chacrinha é dividido, né? Primeiro e segundo ato. O primeiro ato é toda a questão da infância, até chegar ao que nós conhecemos de Chacrinha, e depois vira o próprio espetáculo. E o nosso Milton estava lá, e sempre recebendo muito bem com esse sorrisão, o convidado da noite. Foi Fafá de Belém, Rita Cadillac, Xuxa Meneghel, olha, Sula Miranda, o que ele tem de foto no Instagram, com artistas que passaram, porque eu stalkeei você, eu percebi tudo. Fala pra gente como foi trabalhar com esse grande sucesso. Nem fala. Antes disso, Diogo, deixa eu mandar beijo aqui para um povo. Ó, Zéza, maravilhoso. Patrícia Ana Veloso, minha atriz, maravilhosa. Eric, lindão. Obrigado, gente, todo mundo que entrou aqui para dar. Laís, estou aqui batendo esse papo com o meu querido amigo Diogo Bonfim, que me convidou para essa live. Então, respondendo a sua pergunta, foi incrível trabalhar nesse espetáculo. Foi um espetáculo da produção da Aventura. Foi o primeiro espetáculo que eu fiz com a Aventura. Foi a primeira vez que eu passei por uma audição com mais de 400 pessoas, né, que você bota a plaquinha. Acho que foi a primeira audição que eu enfrentei dessa forma, foi com a Aventura. Depois disso, eu comecei a viajar para São Paulo para fazer testes lá também, mas foi a primeira. E eu fiquei muito feliz de ter passado. Depois de tanto teste, são 2, 3 dias de teste, até aí depois você espera 1, 2 semanas para te ligarem para falar que é você. Nossa, foi muito legal. E aí depois está ali, né, com a direção do Oddington, né? Tinha todo o texto também era do Bial. Aí tu ficava, caraca, tu tá fazendo um texto do Pedro Bial. E aí contando a história do maior comunicador que o Brasil, quiçá o mundo teve, que foi o Chacrinha, né? Importantíssimo. E assim, foi muito louco. Eu falo isso pro Stepan sempre, que quando a gente começou a ensaiar, ninguém olhava para ele e falava: será que ele vai fazer um Chacrinha? Não. Será, gente? Será? E o Stepan estava envolvido com a campanha, que na época ele estava se reelegendo pela zilionésima vez. Só que dessa vez ele não ganhou. Sim. Aí foi assim, ele não ganhou. Ele fala isso, que ele ganhou, que ele falou: então tá bom, tchau, posso ligar. No dia seguinte, que ele não ganhou a campanha lá, que ele se candidatou, não lembro se era vereador, deputado, senador, não lembro o que era. A vida dele fez assim, o personagem apareceu, a gente ficou assim, ó. A gente sabia que ia ser incrível o espetáculo. Daquele momento, a gente falou: vai ser isso, o espetáculo vai ser maravilhoso. E foi esse boom que foi. Não teve como. O Leozinho arrasava no início, fazendo ele na primeira parte da vida, né? Na infância e na primeira parte da vida adulta. Depois apareceu o Stepan dando um show. Eu acho que foi realmente um dos grandes espetáculos, uma grande homenagem para esse incrível comunicador que temos até hoje. O orgulho de dizer que é nosso, que é brasileiro, que é daqui, que é o Chacrinha, nosso Abelardo, maravilhoso. Pô, não posso nem falar, foi incrível. Eu conheci um mundo de musical diferente, porque eu sempre trabalhei muito musical brasileiro e autoral. Não que esse não fosse brasileiro e autoral, mas a estrutura era de uma mega produção. Parecia Broadway, né? Você vê assim, caraca, você tinha muita coisa, né? E isso foi muito importante participar e entender também um pouquinho desse mundo diferente, né? Quando eu fui para São Paulo para fazer outros musicais, eu já estava acostumado, agora eu já sei. Já sei que eu tenho que, então, todo dia, eram 12 horas de ensaio, de segunda a sábado, entendeu? Você tem que ter voz, não pode sair, tem que abdicar de balada, de noites acordadas. Eu sou uma pessoa totalmente noturna. Imagina, se deixar, eu fico acordado
até 5 da manhã. Sim. E aí você sabe que não pode, tem que ter voz às 9 da manhã, para estar no ensaio, vai aquecendo a voz. Aí você vai se reeducando, você vai aprendendo, vai se disciplinando para esse mercado que é o musical e que foi se abrindo cada vez mais no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Então, só tenho a agradecer a ter passado por esse espetáculo, ter trocado com gente incrível e ter conhecido o Stepan, que virou um grande amigo. Quando chamei ele para uma live, ele na hora falou, agora, vamos agora. Eu falei, que ele não conseguia mudar o telefone dele de posição, eu viro o meu também, vamos falar os dois assim. Isso. Maravilhoso. Eu fiz uma live com ele, daqui a pouco ele falou assim, peraí, fala aqui com ela. Aí botou uma menininha que eu não sabia quem era, aí ele foi no banheiro e voltou. Aí eu fui lá rapidinho tirar uma água do joelho. É maravilhoso. Esse é o Stepan. Incrível. Um beijo para você que está chegando agora. E esse é o nosso Milton Filho, que já brilhou com o Chacrinha, brilhou com Quando a Gente Ama, Amargo Fruto, Sambrá, mas eu não posso deixar de falar de Musical Favela, que eu fiz uma live com o nosso Rômulo Rodrigues, o autor, e também que está ali na produção. E agora eu fiquei sabendo e analisando a vida do nosso Milton Filho, que ele é um dos idealizadores, é um daqueles que botou a mão na massa, é um daqueles que falaram o Musical Favela precisa sair, e saiu. Favela 1, Favela 2, e eu já estou fazendo a campanha do Favela 3. Então vamos lá. Fala pra gente sobre esse projeto maravilhoso que é o Musical Favela. Nossa, é um orgulho enorme fazer parte do Musical Favela, porque esse embrião do Favela começou com um outro espetáculo, que era uma homenagem que o Márcio Vieira, juntamente também com o Rômulo e o Carlos Eduardo Caetano, tiveram de homenagear as oficinas da onde nós saímos, assim. Quer dizer, saímos não, da onde nós nos encontramos, né, a partir dessa oficina de criação de espetáculos do Ernesto Piccolo e do Rogério Blá, onde conheci o Rômulo, conheci o Márcio, e aí ali a gente acabou estreitando laços artísticos, afetivos, né? Somos grandes amigos até hoje, e aí a gente queria fazer uma homenagem a essa oficina, e a gente fez um espetáculo chamado... Meu Deus, a gente fazia uma homenagem ao Machado de Assis. Eu vi na internet também, Aura Machado. Machado. Tinha um trocadilho assim. Eu lembro. A gente fez uma homenagem a Machado de Assis. Era um musical também, com músicas autorais, feitas escritas pelo próprio Rômulo, né? Um Rio Chamado Machado. Era o nome do espetáculo. Um Rio Chamado Machado. A direção era do Márcio, a coreografia era da Sueli Guerra, a preparação era do Pedro Lima, esse que eu chamo de pai, né? A direção musical era do Márcio Eduardo Melo. Então foi um espetáculo lindo, que a gente fez em homenagem às oficinas e que já agregou boa parte desse elenco do Favela, né? Aí depois, com isso, quando a gente acabou esse espetáculo, a gente ficou quase 2 anos em cartaz, fizemos alguns teatros no Rio de Janeiro, tentamos viajar, mas sem patrocínio, sabe como é difícil. É bem complicado. Né? Aí o Márcio começou a fazer um trabalho de produção de elenco, né, para o 5 vezes Favela. E aí, eu lembro que com esse trabalho dele, ele começou a conhecer um pouquinho mais das comunidades, né, e das favelas, né? Ele começou a entrar mais. E aí, com isso, ele começou a ter uma ideia de fazer um espetáculo com essa temática, falando para eles e deles, né? Falar que é tão colocada tão pejorativamente, às vezes, pelos meios de comunicação, pelo cinema, até pela TV, colocar de uma forma... E ele não quer colocar de uma outra forma. E aí ele conversou com o Rômulo e eles começaram uma pesquisa, né? E aí ele me chamou na hora, Milton, você tem que estar com a gente nisso. E eu falei, claro que eu quero estar com isso. E desde o início eu realmente estava com eles ali, ele, o Leandro, também Leandro Oliveira, estávamos nós 4, mais embrionários, éramos nós 4, junto com a nossa querida Ana Bertines, que não está mais entre nós, que era uma incrível atriz também, que era a produtora ali junto com a gente. Então a gente se uniu e começamos a correr atrás. Eu lembro que o Rômulo começou a escrever, assim que teve a ideia, ele foi escrevendo. Quando ele acabou, quando a gente leu a peça pela primeira vez, a gente começou a chorar. A gente falou, caraca, é isso, vamos fazer e tal. Aí ele começou a pensar no elenco, chamamos os amigos. E aí eu também estava numa coisa de trabalhar, eu estava trabalhando muito com teatro. Eu estava na produção e no elenco.
Só que aí eu acabei só ficando na produção, porque eu tive outros espetáculos para fazer que já estavam engatilhados e eu só vivo da arte, só vivo de teatro, do que eu produzo aqui. E aí eu falei com ele, amigo, como era uma coisa embrionária e de grupo, a gente não teria nenhum subsídio. Eu falei, eu preciso pagar as contas. Tem uma filha que hoje em dia está com 18 anos, eu pago pensão para ela, então tem que correr atrás disso. E não, amigo, tá certo. Então você fica aqui com a gente. Eu virei mais um produtor e acabei sendo um quebra-galho depois de um tempo, porque faltava um ator. Milton, você pode tal dia? Ah, então você vai fazer tal personagem. Aí eu entrava em cena. Aí o povo, hoje vai ser o Milton. Aí o povo, eu vou ficar feliz. Cada dia eu fazer uma coisa. Olha, então a pessoa não vai poder porque vai estar no Projac até tarde. Então a pessoa não vai poder porque vai estar gravando na Record. Então a pessoa está em São Paulo. E aí, ó, entra Milton. Tirando os personagens femininos, bem dizer, todos os personagens masculinos eu fiz. Nossa. Eu acho que é. Acho que eu fiz todos. E, se não me Toda falha hora que a alguém não memória, podia, eu entrava para fazer. quase 20 atores em cena, né? Um elenco enorme, né? E com tanta gente Maravilha. boa, tanta gente bacana. Eu lembro de cenas incríveis. Eu adoro o Osmar e a esposa do Osmar, a Meire. Eu acho incrível. Meire. Eu me divirto. E a Meire já tiveram 2 atrizes, que eu já assisti com 2 atrizes diferentes. E incríveis, maravilhosas. Já teve mais. Hã? Já teve mais que Já 2. teve mais. Eu assisti com 2. Uma, inclusive, estava na novela das 7 da Globo há pouco tempo, que eu me lembro. Carla Cristina Cardoso, Eu maravilhosa. lembro Carla dela. Cristina. Na hora que eu olhei, eu falei, já assisti ela no teatro, hein? E a senhora que é fofoqueira, que fica lá em cima, e também é uma grande atriz que no final fazem a festa dela. Olha, é muito bom. Para você que ainda não assistiu Favela, assim que esse musical, assim que a pandemia passar e tudo voltar ao normal, vá assistir Favela Musical, porque é maravilhoso. E vou deixar o meu beijo aqui pro carnavalesco Mauro Quintais, que acabou de entrar na live. Mauro, um beijo, sou fã do seu trabalho, viu? E vamos lá, Milton. Há pouco tempo, o Milton estava em Musical Chaves, o tributo ao Chaves, que todos nós estamos com muita saudade, porque houve agora uma lei, não lembro direito, ainda tem que me informar mais, e o Chaves não está mais passando, né? Acabaram com a transmissão do Chaves. Mas para quem foi para São Paulo e assistiu o musical, sem dúvida matou a saudade do Chaves e de toda aquela turma. E o nosso Milton interpretou o primeiro palhaço negro do Brasil, que é o Benjamin. Fala pra gente da emoção de trabalhar nesse espetáculo e com um personagem tão marcante. Foi muito emocionante mesmo, porque eu estava fazendo um outro musical quando soube dos testes. Ó, meu diretor acabou de entrar aí, Sérgio Modena. Sérgio Eu Modena. estava fazendo um musical que o Sérgio Modena estava dirigindo, que era As Cangaceiras, As Guerreiras do Sertão. A direção é dele. E a direção musical era da Fernanda Maia, que também era diretora musical, também é a diretora musical do Chaves, do Tributo Musical. E ela falou, olha, vai ter teste, vocês podem fazer teste e tal, não vai bater data, dá pra gente fazer, depois voltar em cartaz com Cangaceiras. Falei, tá, vou fazer o teste. Falei, mas tem personagem para mim? É porque assim, no Brasil a gente tem uma coisa, né? Quando o povo escreve para preto, eles colocam do lado ali, o personagem é preto. Né? Mas quando escreve para branco, estou racializando para você entender, não tem briefing do lado. Pode ser, mas é branco. Você sabe o que é, porque o povo não é só porque é uma coisa histórica ou datada de você conhecer a pessoa, não é só alguém que vai retratar a vida do Diogo ou a vida do Milton. É uma coisa já do teatro, seja ele... Que é uma coisa que está se transformando cada vez mais, né? Eu acho que a gente está em evolução, as pessoas estão vendo isso, o mundo está em evolução, eu acho legal. As máscaras estão caindo, estão sendo quebradas, eu acho isso muito bom. Então aí o teatro também tem um pouco de preconceito, como tem por causa do mundo, né? O mercado fez isso, o mundo fez isso, o Brasil está encaixado dentro disso, ainda dentro dessa coisa colonizada, né? Ainda tem esse ranço de colonização. E aí eu perguntei para ela, mas tem personagem para mim? Será que vai ter? Ela, claro que tem. Faz o teste, não sei o quê. Tá, me inscrevi. Quando eu recebi o texto do teste, eu já chorei. Porque eu vi que no texto do teste era o palhaço Benjamin. Palhaço Benjamin, você acha que o palhaço Benjamin? Não estava falando que era o Benjamin de Oliveira. Recepcionando o Roberto Bolanhos, que é o nome do ator, do artista, do criador do Chaves, do Chapolin, no céu, estava recepcionando ele no céu. E eu via que ele era o chefe dos palhaços do céu e tinha que carimbar o passaporte dele para entrar. Eu tinha que saber se ele era realmente um palhaço.
E aí eu achei o texto lindo, chorei assim que li. E no dia do teste, eu comentei isso. Falei, nossa, obrigado por essa homenagem que vocês estão fazendo ao primeiro palhaço negro do Brasil. Eles olharam pra minha cara, como é que você sabe disso? A banca de jurados, né? Falei, ué, está aqui, está bem nítido. O palhaço Benjamin recepcionando. Ele, você sabe disso? Você conhece a história do palhaço Benjamin? Eu falei, claro que eu conheço a história do palhaço Benjamin. Eu, como um artista preto, já fiz alguns espetáculos e teve outros que eu pesquisei sobre a palhaçaria. Não que eu tenha feito algum curso de palhaço, mas eu pesquisei, fiz uma coisa meio clownesca já, alguns espetáculos do Ariano Suassuna, né? Eu fiz o Alto da Compadecida, onde eu fazia o diabo que cuspia fogo. E aí a gente acaba pesquisando um pouco esse mundo, porque o diretor queria que a gente cuspisse fogo, jogasse malabares, andasse em perna de pau. Então tu vai pesquisando, aí tu encontra lá o primeiro palhaço negro do Brasil. Eu falei, caraca, sabe que ele é o precursor do circo-teatro. Se hoje em dia a gente vê as lonas e as arenas espalhadas pela cidade e pelo estado do Rio de Janeiro, a gente tem que dar graças a ele, né? Porque ele que começou isso. Sim. Ele começou a levar o teatro para as praças aqui no Brasil, principalmente no Rio e em Minas Gerais, né? Ele começou a fazer esse trabalho com a companhia dele, né? Então, acho muito importante a gente falar sobre esse trabalho e essa homenagem dentro de uma homenagem, né? Aí a autora falou para mim, foi isso que eu quis fazer uma homenagem ao primeiro palhaço negro, trazer um pouco dessa brasilidade para dentro da história de um grande palhaço da América Latina, que é o X-Pirito, o nosso querido Chaves Chapolin, que é o Roberto Bolanhos. E aí eu passei para o teste, eu fiz o teste, eles ficaram emocionados por eu falar também sobre isso, eu ter tido esse entendimento. E eles falaram que eu fui o único que teve esse entendimento, que nenhum deles tinha. Eu falei, é verdade? Eu falei, porque hoje em dia as pessoas só gravam um texto e vão para o teste. Eu quero saber um pouco mais do texto. Eu acho que é importante a gente entender um pouco mais do que só o texto. Né? Ter entendimento da história, do que aquilo traz, né, de história para você e para a vida, né? Para você trocar muito mais do que... Não é passar só para o teste, é você entender um pouco mais sobre si, sobre o ser humano, quando você vai para um teste. Eu acho isso importante. Eu vejo nesse lugar, que o artista tem esse lugar, né, de querer desvendar a alma do personagem, da personagem. E aí foi incrível participar. Um espetáculo lindo, a direção dela maravilhosa, a direção musical dela foi incrível, o Zé Henrique de Paula fez uma direção primorosa, a gente teve uma preparação que até hoje eu levo para a vida, não tem como, toda hora eu penso em fazer os exercícios para as criações dos personagens, até na novela eu usei os exercícios que eu pratiquei ali, né, para a criação do meu Benjamin, né, barra Milton barra Benjamin, e eu levo ele para a vida e eu acho incrível poder homenagear e trazer um pouquinho da história desse grande artista preto, nosso, brasileiro, mais uma vez. Maravilhoso. Benjamin de Oliveira, que também foi enredo esse ano da Acadêmicos do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Foi o grande homenageado. E o espetáculo Chaves, eu fico extremamente chateado porque eu não consegui assistir. Quando eu fui a São Paulo no meio do ano, ainda não tinha estreado. Acho que vocês estrearam entre setembro ou outubro. Em São Paulo. Setembro para outubro. Foi por aí. Essa época do ano que nós estamos vivendo agora, né? E eu já estava aqui no Rio e não consegui assistir. Mas eu tenho esperança, vai voltar e eu vou assistir, porque além de ser fã do Chaves, óbvio que eu quero ver o Milton e toda essa galera que está no elenco. Porém, saiu uma nota na UOL TV, ator deixa musical de Chaves para estrear em novela. Sonho da Minha Mãe, UOL TV. Fala pra gente, Milton, como foi a sua estreia na novela, na Rede Record, Amor Sem Igual. Fala pra gente sobre o Chico, conta tudo. Nossa, aí foi uma emoção, porque eu estava há umas 2 semanas de estrear o espetáculo, quando eu recebi o convite, né, para fazer essa novela. A minha agente me liga falando que era eu, que a Mônica Teixeira, que é a produtora de elenco, tinha encaminhado meu material para essa novela, né? E ela falou, eles aprovaram o Milton, é ele. Aí eu falei, mas eu estou aqui em São Paulo, como é que vai ser isso? Não, a novela só começa a gravar em outubro, em setembro, mas como é que vai ser? Sei que no final deu tudo certo. Né? O Eduardo Pradella, incrivelmente, que é o diretor dessa parte de elenco lá, também era amigo da produtora, né, da Adriana Del Claro, a produtora do Chaves, e aí eu consegui conciliar os horários.
eu ia e voltava, eu consegui fazer todos os espetáculos de uma boa, foi muito incrível. E assim, foi um grande sonho da minha mãe mesmo, eu realizei o sonho dela, porque desde que eu comecei a fazer teatro, fiz alguns filmes, né, fiz alguns longas, mas minha mãe, toda vez que eu fazia alguma coisa com TV, era pequeno. Era aquela participação que você aparece ali, entrega uma carta, fala um boa tarde, boa noite, nada com mais que isso, né? E aí minha mãe falava, mas eu quero ver você fazer uma novela inteira, quero ver você fazer uma novela inteira. E aí eu consegui realizar esse sonho, também meu, né? Mas é que eu já não esperava, eu já estava há um ano em São Paulo, falando, vou ficar aqui direto fazendo teatro, eu estou vendo que o Rio estava numa fase tenebrosa para as artes, para o teatro, né, que a gente estava sem políticas públicas, né, há algum tempo, já há uns 4 anos, né? A gente estava sem políticas voltadas para o teatro, para as artes em geral. Eu falei, gente, não dava mais para sobreviver aqui, viver. Eu falei, vou para São Paulo tentar, e lá eu consegui. Entrei num espetáculo, entrei no outro. E aí pensei, quando estava ajeitando a vida em São Paulo, eu volto para o Rio para fazer a novela, e eu fiquei muito feliz com isso e com o resultado, de conhecer esse mundo novo e poder me comunicar também através da telinha com muita gente. Está sendo maravilhoso, e dia 22 a gente volta no ar. Oh, maravilha. Já tem data para retornar ou ainda não? 22 de setembro. 22 de setembro é uma... Às 8h45. É uma terça-feira, 22 de setembro. E aí a novela retorna, né, de onde parou. Então, para você que estava acompanhando o nosso Milton, já sabe que dia 22 de setembro você tem um encontro marcado com ele e o Chico na novela Amor Sem Igual, da Record TV. Então aqui, beijos para Dona Tina, mãe do Milton. Beijos! Ô, maravilha! Milton, Obrigado, Gia. Vamos lá. Portal Art Blitz. Sai uma notícia. Milton Filho fala para o grande público. Ser artista não é fácil, mas ser artista negro é fazer metateatro todo dia. Manchete do portal Art Blitz. Explica pra gente como é ser artista e como é ser um artista negro num país chamado Brasil. É aquilo que eu falei, você tem que se superar todo dia, você já cresce, o artista preto, não só o artista, o preto e a preta já crescem, ouvindo que tem que ser melhor, melhor e melhor. Tem que ser elevado à 9ª potência, senão você não é ninguém. Você não consegue ser nem ninguém se você não for incrível. E aí, quando você entra para o ramo da arte, que é um ramo muito difícil, né? Por causa de visibilidade, você não tem tanta representatividade. Hoje em dia a gente tem alguma representatividade, a gente tem uma luta passada, a gente tem a nossa ancestralidade, né, que começa com Abdias e com Dona Ruth lá atrás, trazendo muita coisa, Dona Chica Xavier também, que foi lutando, né, Milton Gonçalves e tal, mas que era isso. Né? A gente não quer ter 4, 5 referências, a gente quer um mundo de referências, como a gente tem um mundo de referências, aí eu vou de novo racializar, brancas, né? Porque se eu for contar os artistas que eu idolatro, que eu gosto e tal, por mais que eu tenha uma gama de artistas pretos, eu tenho uma gama maior de artistas brancos, porque eu cresci sendo alimentado por eles, né? A minha TV passava isso para mim. Então, eu falo que é um metateatro porque você tem que estar, de vez em quando, fazendo um personagem o tempo todo dentro de uma sociedade, né? Você, de vez em quando, tem que fazer esse personagem para você poder transitar. E aí, a partir do momento que você tira esse personagem, deixa de ser isso, tira as máscaras, muitas portas se fecham. Muita gente fala, não. Quando me chamam de militante, né? Quando sempre começa a levantar a bandeira, o povo começa a fechar a porta. Nossa, tudo para ele é militância. Tudo isso. Ai, tanto mimimi. Mimimi é a pessoa que não está entendendo porra nenhuma. É a pessoa que não entende a dor do outro. E aí ela fala que é mimimi. Né? Aí eu acho que, sim, o teatro, as artes em geral, cinema e TV, estão se abrindo cada vez mais, estão discutindo cada vez mais, graças à globalização das informações. Eu acho que a gente começou a ter uma discussão e aí a gente está pondo à mesa muitas coisas, então estamos trazendo as mazelas, né, para expurgá-las. Estamos trazendo elas à tona. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque com isso os artistas, ou não artistas, toda a sociedade preta, periférica, né, pobre, tem voz hoje em dia e vai poder discutir e falar de igual para igual com qualquer outro não preto.
E isso é legal, a gente começar a ter essa miscigenada real, e não uma coisa colonizada que foi imposta para a gente, né? Eu acho que a miscigenação, como o povo, o Brasil é um povo miscigenado, mas ele é autodeclarado 56% gay, gay, é mole, 56% preto, né? Também gay, né, gente? O Brasil é quase todo gay, tá? Falando de gay de alegria também, tá? Não que não, nada contra, até porque eu sou, então, ó, tô nem aí para isso. É mais por causa disso, essa alegria. Que deu uma travada com o nosso Milton, mas já retorna, tá? Enquanto isso, um beijo para a galera que está participando, a galera que está aqui, que entrou agora, o Hernani. O nosso Milton caiu, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas assim que ele entrar, a gente continua, viu? Enquanto isso, mande a sua pergunta para o nosso Milton Filho. Travou a Cristina, mas ele retorna. Mande a sua pergunta, que eu vou fazer a pergunta para ele agora. É a hora de a gente abrir o espaço para vocês perguntarem também. O Milton, para você que está chegando agora, ele está no ar na novela Amor Sem Igual. A novela teve que parar devido à pandemia, né? Mas dia 22 está de volta e você vai continuar acompanhando o talento do nosso grande Milton Filho. Olha ele aí, ele chegou de novo. Essa internet que vive nos dando umas bandas, né? Um beijo para a Cristina que está em todas as lives. Fala comigo, Milton. Tá aparecendo o seu celular. Fala comigo. Espera aí, deixa eu tentar virar aqui a câmera. Tá joia, a gente aguarda. Enquanto isso... Opa, voltou. Oi. Voltou. Menino, a gente começa a falar de assunto polêmico, o Instagram da BAN. É isso mesmo? Exatamente. Mas você estava falando que, majoritariamente, o nosso país é composto por negros. E aí eu acho que, já que a gente tem majoritariamente 56% de pessoas autodeclaradas pretas, né, pardas, que somos os negros, eu acho que a gente tem que ter maior representatividade. E aí, no meio artístico, ainda falta muito isso. Que eu quero que as crianças, os meus netos, daqui a pouco, tenham representantes em todas as áreas, né? Não só nas artes, mas em tudo, que a gente possa realmente viver de igual para igual com o outro, né? Obrigado, Snir. Diretor queridão, entrou aí agora na live. Maravilha. Beijão. Agora me fala uma coisa, Milton. Ainda tem um pouco disso, né? Porque eu já entrevistei alguns atores e atrizes negros e parece que o negro, às vezes, só é convidado para a telenovela para interpretar ou escravo ou interpretar pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Existe, de fato, isso, porque a gente não consegue dimensionar, talvez o público que está aqui assistindo, existem tantos papéis ótimos e tantos atores ótimos, e por que convida essa galera somente para esse tipo de papel? É onde eu falo, é o ranço da nossa colonização, né? Que aí ela fica meio que escamoteada, e o povo chama de miscigenação, e aí fala dessa falsa democracia racial que a gente tem no Brasil. Essa falsa... Não existe democracia racial no Brasil, porque senão a gente teria realmente uma gama de personagens mil sem seus estereótipos. Né? A gente sabe que a maioria do povo preto e periférico do nosso... O povo periférico do nosso Rio de Janeiro, estou falando específico, mas de todo o país, é preto, né? O povo periférico pobre é preto em sua maioria. Sim, é. Então, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e de miséria, em sua maioria, também são pretas. E aí, por isso, a gente tem um distanciamento, né, muito grande, né, classista, né? As nossas classes sociais, elas são bem díspares, né? Você vê poucos ricos e muitos pobres, e a sua maioria são pretos. E aí a violência, porque as pessoas querem, né, por N coisas da vida, como você viu favela, você sabe que nem a vida nem sempre é feita de escolhas, né? Exatamente. Porque a gente fala, a vida é feita de escolhas, mas será que na vida você pode escolher? Então, muitas pessoas que entram para o meio do crime são pretos. Mas por quê? Por causa de uma história, é uma coisa histórica. Né? A pseudo-abolição, né, que houve, ela colocou só falou que você está livre, mas não te deu condição de vida, não te deu dignidade, não te deu alimento, não deu nada. Tudo isso que a pessoa teve que correr atrás, caçar, e muitas vezes no assalto.
Então, se a gente não tem realmente uma reparação histórica, a gente acaba entrando nesse lugar aí, que aí o povo só coloca a gente como o bandido ou em papéis de serviçais, né, domésticos, né, somos Ou os moradores de porteiros, comunidade. ou moradores só coloca nesse lugar. Não que não seja, mas a gente está em outras áreas também, a gente conquistou muitas outras coisas. Eu fiquei muito feliz quando fui chamado para fazer o Amor Sem Igual, onde eu faço um enfermeiro. Né? Um enfermeiro não fala se eu moro em comunidade, nada. Eu sou um enfermeiro, simplesmente. E eu sou uma pessoa alegre, e falo, ó, o personagem é um personagem alegre, de um sorriso espontâneo, como o Hernani está falando aqui, que tem que sorrir. O meu diretor tem um sorriso maravilhoso, gostei muito disso, ser espontâneo, tem que ter alegria, e é isso. Em nenhum momento estava lá no briefing que tinha que ser um ator negro. Sim. Mesmo eles me pesquisando e colocando eu. Eu gostei muito disso, falei, caraca, quando a Mônica falou, não estava no briefing isso. A autora não colocou no briefing que precisava necessariamente ser um ator negro, entendeu? Tinha que ser um ator. E aí, não, mas olha aqui, é ele. Eu fiquei, poxa, eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que o Brasil cada vez mais tem que entrar nesse lugar. A gente tem que entender que o Brasil é 56% de pessoas pretas, e assim, vai fazer teste, chama o povo para o teste. Mas não tem cor, chama o povo para o teste. Aí no teste você se apaixona pelo preto, bota o preto. Mas aí eu vou ter que mudar toda uma coisa na família. Então muda. Então muda. Se você quer o seu ator principal, como que é um artista preto, você tem teste no show dele. Aí, não, mas a família dele era branca, que eu tinha pensado. Muda a família, miscigena, bota preto, bota branco, bota caboclo, bota baixinho, bota alto, bota gordinho. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai começar a mudar cada vez mais isso na nossa sociedade. E aí eu acho que os movimentos de movimentos sociais estão trazendo isso à tona. O movimento preto, o movimento LGBTQI+, né, o movimento feminista. Eu acho que a gente está trazendo várias coisas à tona para a gente estar discutindo, para a gente estar trazendo e para ter essa diversidade real e não ser escamoteada, ser uma coisa só assim para agradar. Não, vamos botar esse personagem para agradar, para ser cota. Não, é importante a cota para a gente começar a entender que é importante a gente ter muito mais pessoas, muito mais diversidade dentro de qualquer meio de comunicação. Né? E aí eu acho bem importante que a gente continue nessa luta. Sim, o meio artístico está galgando para isso, mas ainda é um caminho muito longo para muitos artistas, para muitos atores, para muitas atrizes. Maravilhoso. Esse é o nosso Milton Filho, para você que está chegando agora. E vamos lá. Você fez uma série de lives, o Papo de Janela, onde você conversa com diversos artistas, produtores, atores, cantores, bailarinos. Fala pra gente quando surgiu o Papo de Janela e qual será o próximo convidado. Já tem aí uma lista de convidados ou não? Tem, eu dei uma paradinha no Papo de Janela, porque o que acontece? Eu voltei às gravações da novela. Sim. O Papo de Janela surgiu com a pandemia, né? Nesse momento nosso de isolamento social, eu me vi em casa e você vê vários amigos produzindo, Sim. começando a produzir várias coisas, e eu estava meio que estagnado. E aí me veio tipo uma depressão. Sim. Tipo, não, veio uma depressão. Eu comecei a ficar num lugar, eu tive uma depressão por estar sem trabalho, né? Porque naquele momento de pandemia você não está trabalhando, não estava podendo fazer teatro, eu ia voltar com as cangaceiras, as Guerreiras do Sertão em São Paulo, a gente ia estrear no Tuca, né? E depois eu ia entrar, de repente, nas viagens da turnê dos Chaves, já estava negociando tudo, e aí parou, não pude fazer nada disso, e fiquei em casa 5 meses, sem trabalho, sem fazer nada. Aí eu pensei assim, depois de 2 meses de pandemia, eu falei, eu acho que eu estava com saudade de muita gente, de muitos amigos. E aí o Gila, que é meu parceiro, chegou para mim e falou assim, por que você não faz uma live com a Clarissa? A filha dele é psicóloga. Eu falei, tá, vou fazer uma live com ela. E aí eu falei, vou chamar ela para conversar sobre esse momento pandêmico, né? E era bom conversar com ela, porque eu ia estar expurgando as minhas dúvidas também. Estava muito mal durante essa pandemia, não estava bem. Essa coisa, o medo, né? O medo de sair de casa, o medo da doença, o medo de você não poder ver um parente. Minha mãe tem 70 anos, eu não poderia visitar ela. Sim. Entendeu? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu fiz essa primeira live com ela, primeiro Papo de Janela, eu falei, então eu vou ter um Papo de Janela com ela,
que eu olhei para minha janela e falei, vai ser um papo de janela, como se estivesse falando com um vizinho, né? Na janela, falando, vizinho, me presta um quilo de arroz Me aí. lembra muito a Mas personagem do um Favela café. 2, que fica lá na janela dela, tomando conta da comunidade. Isso aí. É bem igual a Dija Martins. A atriz é a Dija Martins. Maravilhosa. Um beijo pra Bem ela. Dija Martins, eu pensei nisso. E aí chamei a Clarissa Dila para fazer comigo uma live. Ela também estava nervosa, ela nunca tinha feito isso. Foi a primeira. E aí, depois que eu fiz, eu me senti tão bem. Tão bem que aí eu comecei a chamar os amigos, a programar, e daqui a pouco várias pessoas começaram a pedir para fazer. E aí eu comecei a fazer. Eu acho que um dos primeiros também foi o Stepan, que aí eu comecei, não parei. Todo sábado eu estava fazendo, às 4 da tarde. E aí eu ia fazer a última agora, era com meu amigo o Elvésio Martins, que agora é Deco Martins, Veto Martins, né? Agora o nome dele, o nome artístico dele, o Veto Martins. Só que aí a gente teve problema técnico, né? Rede, telefone, caiu, essas coisas que acontecem. A gente ainda não domina essa maquininha por completo. E aí não teve. E aí eu voltei com as gravações da novela no dia 10 do mês passado. E aí também teve. Aí comecei a gravar, e o ritmo foi outro, mesmo com todo. A gente começou a gravar com todos os cuidados, né? Com todas as normas técnicas que eles passaram para a gente. Eu só tirava a máscara na hora do gravando mesmo. Sempre estava 1,5 metro, 2 metros da pessoa que estava contracenando, não havia toque de forma alguma. Então, voltamos, então o ritmo era outro. E aí eu comecei a entender isso. E aí teve alguns sábados que estava gravando. Eu falei, vamos remarcar. E agora que as gravações acabaram, já tenho a próxima da semana que vem, mas eu não vou falar para vocês que vai ser surpresa. Vai ser da minha família. Né? Que até entrou aqui um povo. Entrou já a minha irmã, a Josema entrou aqui, a amiga Gil, e a Dilene Prado, que é minha irmã, e é atriz também no musical Favela, que faz a grávida, cheia de filhos, né? Maravilhosa, ela faz aquela maravilhosa. Irmã, Um beijo para a galera que está entrando e está participando aqui conosco. E olha, quero logo assistir às lives do Papo de Janela, porque realmente são interessantes. Agora me fala, Milton, essa semana a TV brasileira comemora 70 anos. São 70 anos de TV brasileira. O que o Milton Filho sente mais falta na TV brasileira como um todo? Das madrugadas assistindo os filmes do Jerry Lewis. Eu acordava de madrugada quando criança, e aí eu ligava a TV, sempre estava dando um filme de Jerry Lewis, ou do Oscarito, eram filmes, né? Era muito bom ver aqueles filmes, eu amava aquilo, e eu não vejo mais. A gente pesquisa, a gente vê no YouTube, mas o grande meio de comunicação não passa mais esses filmes muito antigos, com uma comédia quase que pastelão, mas que eram reis da comédia, né? Como o próprio Chaves, até hoje estava na TV, e aí saiu, que eu cresci assistindo também o Chaves. Então, é muito ruim você não ter essa coisa pueril, né? Mais na TV. Eu gostava muito dessa coisa pueril. Eu acho que a gente se perdeu um pouquinho disso, porque o mundo foi ficando rápido, né? A globalização trouxe uma velocidade da informação, e aí você vê que eles ficaram nesse lugar, e aí perdeu um pouquinho daquilo. Eu gostava muito daquilo ali, de assim, do nada ligar e ver Charlie Chaplin, entendeu? Ligar ver lá o Charlie Chaplin, filmes dele, O Dono do Mundo, essas coisas. Eu amava. Eu acho que falta um pouco disso na nossa TV, essa coisa pueril e de uma delicadeza e de uma riqueza imensa que faz a gente viajar. Eu sinto falta. Eu sinto falta disso na TV. E sinto falta de mais arte preta na TV também. Estou falando agora, atualizando a coisa mais para agora. Eu sinto que a gente já tem até uma TV voltada preta para produção preta, mas eu estou falando que está faltando também os meios de comunicação em geral entender a arte preta e colocar fora do estereótipo que a gente já viu em alguns lugares. Não termos mais Lázaros e mais Thaíses, né? por vários meios de comunicação, não só numa rede ou na outra, mas em todas. Eu acho que está faltando um pouquinho disso também. E ter essas pessoas também por detrás das câmeras, né? Ter roteiristas, diretores, autores pretos e pretas, que eu acho que aí a gente vai estar dando essa
essa balançada no mercado e esse frescor que está faltando. Maravilhoso. Esse é o nosso Milton Filho. Milton, estamos chegando numa parte da nossa live em que eu separo... Opa, ele saiu! Ele saiu! Algo aconteceu? Cadê o nosso Milton? Milton, aceite o meu convite para você que está chegando agora. O nosso ator Milton Filho está de volta. Estou aqui. Maravilhoso. Milton, chegamos numa parte da nossa live em que eu separo 10 pessoas, 10 nomes de pessoas que transitam a sua carreira, seja na TV, no teatro ou no cinema. E aí eu quero que você me fale o que essa pessoa representa para você, no geral, ou para o cenário artístico como um todo. Podemos? Podemos, vamos lá. Vamos começar essa lista com Sandra de Sá. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Tem como? A Sandra é incrível. Cresci ouvindo essa mulher, entendeu? Uma rainha do soul aqui no nosso país, traz a música preta de uma forma única, eu acho, e um ser humano incrível, de uma luz. Eu acho que foi uma das pessoas que me fez cantar é Sandra de Sá. Não tem como. Maravilhosa, Sandra de Sá. Incrível. E o que falar de Marcelo Misailides? Cara, é um mestre, né? É um mago das comissões de frente. Eu falo que eu tenho uma sorte muito grande. Eu acho que, assim, eu não tenho privilégios, mas eu tive janelas de oportunidades maravilhosas na minha vida, e uma dessas janelas é o Marcelo Misailides. Eu agradeço muito a oportunidade de trabalhar com ele, de trocar e de aprender muito com esse ser humano, com esse incrível artista, bailarino e coreógrafo e multifacetado que é o Marcelo Misailides. Eu agradeço muito. Maravilhoso. E o que falar de Lilian Valesca? Lilian Valesca é a paixão da minha vida. Amo essa mulher, ela sabe. A gente se fala sempre. Quando a gente não se... Outro dia ela falou, a gente ficou umas 2 semanas sem se falar no WhatsApp ou 3. Ela mandou um oi para mim, tô com saudade de você. Eu falei, eu de você. Ela, eu não sei, é uma luz, é uma luz. A gente se conheceu na saída de um teatro. Eu já a conhecia, né? Porque eu cresci também. Não cresci, não falar disso, ela fala de idade, falar que ela, né, que ela tem mais idade que eu, não, a gente tem idade parecida, né? Mas assim, eu a vi na TV na época do Sublimes, né, da Sublimes, onde ela com a Isabel, a Paula fizeram parte, e aí eu amava aquela mulher cantando no elevador, pelo corredor, explodindo de prazer, ser sua boneca de fogo. Eu amava isso. Então, quando essa mulher estava trocando comigo num espetáculo, olhando para o meu rosto, cantando para mim, falei, eu sou um privilegiado. Nessas horas eu falava, ai, que maravilha. E hoje em dia eu posso falar que eu tenho uma grande amiga, né? Uma pessoa que eu levo para a vida, que eu frequento a casa, que é a Lilian Valesca, é o amor da minha vida. Oh, maravilha! E o que falar de Stepan Ercecian? Stepan, gente, o que é o Stepan? O Stepan é o cara, entendeu? É um cara que olhou para mim, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, tinha que ter mais preto nesse espetáculo, né, Milton? Falei, Stepan, tinha que ter. Mas só tem você e Leilane? Pô, Chacrinha fazia concurso o preto mais belo do Brasil, a preta mais bonita do Brasil. Chacrinha já era underground, ele era pra frente, ele era à frente do tempo dele. Esse povo é muito careta. Cadê? Tinha que ter aqui, era pra estar branco, que tinha que ser cota aqui. Então, uma paixão. Ouvi disso de um artista do tamanho dele, da importância que ele tem, né, pro nosso cenário. Então, assim, eu sou muito feliz em poder ter tido trabalhado com ele, e futuramente devo trabalhar de novo, com certeza. Falo isso sempre para ele. Ele está me devendo, que ele sabe disso, que ele falou, tem que visitar, vamos marcar a visita. Eu falei, agora tem que esperar a pandemia passar, né? Assim que passar, a gente vai marcar a nossa, vamos beber o nosso copinho d'água, né? A água que passarinho não bebe. A gente combina de beber essa água. Oh, maravilha! E o que falar de Vilma Mello? Rainha. Vilma Mello é rainha.
Você viu Vilma Mello, assistiu Vilma Mello, né? Eu acho que foi tardio o prêmio Shell para ela de melhor atriz, porque, como eu falei, as pessoas racializam as coisas em todos os meios, né? E o preto é sempre deixado para depois, né? E aí, hoje a gente tem essa vitória, depois de mais de 30 edições no Rio de Janeiro, ela ser a primeira atriz preta a ganhar o prêmio Shell de melhor atriz. Ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é realmente uma das maiores atrizes do Brasil, né? E, além de tudo, ela é preta. Ela é uma mulher incrível, guerreira, né? Há pouco tempo perdeu o parceiro dela, mas está aí lutando. Tem 2 filhos lindos, uma mãe maravilhosa, uma família incrível ainda para seguir. E está aí, ó, produzindo, feito uma luta, cartaz para o espetáculo online, né? Incrível, com uma galera maravilhosa. A Vilma Mello, falar o que dela? Ela é tudo. Eu olho para ela, eu me inspiro muito, ela sabe disso, eu fico babando. Quando a gente ensaia junto, qualquer espetáculo, eu fico olhando ela para aprender. Assim, é com ela que eu aprendo. Ela é incrível. Nossa. E assim, é um vulcão em cena, né? Uma coisa que arrebata. Sou apaixonado pela Vilma. Beijo, Vilma. Maravilhosa. Um beijo, Vilma Mello. E o que falar de Rodrigo França? Cara, Rodrigo França é um grande amigo meu, virou um grande irmãozão, a gente se fala isso sempre. Eu conheci ele em 2010, quando a gente trabalhou junto num espetáculo com a direção da Derbal Freire e Filho, chamado Orfeu, né, o espetáculo do Vinícius, né, Orfeu. E aí, de lá para cá, a gente teve, por causa do meio, não se viu durante um tempo. Sim. Aí eu trabalhei depois com o irmão dele, o Fabinho, e aí com Contos Negreiros, em 2017, né, a gente se encontrou em Pontos Negreiros e a gente se reencontrou e a gente não se desgrudou mais. Ele virou um grande irmão e a gente trabalha junto desde então. Torço sempre pelo trabalho dele, porque ele é uma pessoa incrível, que ele sabe disso, que meu letramento racial, ele cresceu muito mais com o convívio com ele, porque muita coisa a gente ainda está aprendendo sobre essa coisa de raça, né, e de preconceito e de como lutar, né, pelos direitos nossos, né, dos nossos. Aí eu acho que ele sabe que ele tem grande parte nisso, e eu sempre estou aqui do que der e vier com esse cara. Ele chamou, eu vou, não tem isso. E eu sou um grande fã do trabalho dele, da luta e dos caminhos que ele também está abrindo para todas e todos nós, pretos e pretas, para estar trabalhando no meio das artes. Eu acho isso incrível. Em vários meios também, né? Acabou de inaugurar a Casa 123 lá na Vila Isabel, que é uma casa, né, de degustação, de drinks, de artes, livraria. Então, acho que assim que vocês puderem frequentar, lá tem distanciamento social também. Casa 123 fica ali em Vila Isabel. Só dá um Google e entrar aqui no @casa 123 com K, né, que vocês com certeza vão saber um pouquinho mais desse espaço de degustação, gourmet, maravilhoso, e também de arte e cultura. Tá? Amo você, Rodrigo. Rodrigo é incrível. Maravilhoso. E o que falar de Patrícia Costa? Patrícia Costa, ela sabe, ela é a partner da minha vida. Eu já fiz o que com a Patrícia? Uns 7 espetáculos juntos. Eu acho que foi a atriz que eu mais contracenei. Eu acho que é a Patrícia Costa. Ela é para minha irmã. Eu chamo ela de Tissa. Tissa. Ela sabe, né? Eu amo a Patrícia Costa. A Patrícia é uma atriz que é de uma plasticidade única em cena. E aí você olha para ela e fala assim, meu Deus, parece que foi desenhada. E além dessa beleza plástica que a gente vê, é uma atriz incrível, né? E um ser humano maior ainda. Também é uma pessoa, um vulcão em cena, é um vulcão também fora dela. Eu acho que ela vai com gana para cima de tudo que dão para ela. E ela sempre quer mais. E isso eu aprendi, ter essa gana, você tem que desejar, você tem que querer. A minha gente fala muito isso e eu vejo isso muito na Patrícia. Ela é um exemplo disso, de determinação. Ela foi se reinventar em São Paulo. Ela com o marido dela foi se reinventar e pronto, conseguiu se reinventar em São Paulo. No meio disso, veio fazer uma novela, veio para São Paulo para se reinventar e veio para fazer uma novela no Rio, voltou. Ficou nesse vai e vem. A gente se encontrava
várias vezes no buzzer, porque eu estava com essa coisa também de indo e voltando para São Paulo, e nem sempre dá para gastar com a passagem de avião. E aí, do nada, um dia, eu estou num buzzer indo, ela está num buzzer vindo, a gente se encontrou na parada. Eu ri tanto, a gente riu, irmã, falei, irmão, poxa, não dá para falar. Você está falando de nome de pessoas que eu vou ficar babando o ovo aqui. Patrícia Costa é uma delas. São Meu irmão, pessoas que eu mim, stalkeei você e vi diversas fotos, diversos elogios, uma camaradagem, uma rasgação de seda deliciosa. E o que falar eu amo esse de Sérgio Modena? O Serginho é o diretor, eu acho que é o diretor com que eu mais trabalhei. Com ele, no total, fiz 8 espetáculos. Né? É o diretor que mais conhece o meu trabalho. E eu posso falar que eu sou o ator, nesses últimos 10 anos, que mais conhece a direção dele. Então, eu já sei o que ele quer com o olhar. Ele fala assim, ele é um ator que adora coisas moduláveis, ele adora cenário que o próprio ator mexa, porque ele é um cara de companhia, então ele sabe que a construção a construção do teatro é feita com a troca com o outro. E quando o ator ele é o criador, ele também ajuda, ele faz o cenário, ele é o cenotécnico, a coisa ganha um outro lugar. E toda vez que chegava ao cenário, a primeira pessoa que ele chamava, Milton, vem cá, vê se dá para mexer, vê se está legal. Eu sou essa pessoa dele. Eu falava, não, tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui. Ok, aí, então assim, eu acho que eu só tenho a agradecer sempre a ele, a todas as oportunidades que ele me proporcionou, no sentido assim, de testes, quando eu ia fazer teste, vários testes, ele chamou várias pessoas, vários amigos, mas nem sempre você pode colocar todos os amigos seus nas produções, óbvio, né? Mas ele falou, eu nunca defendi ninguém, assim, eu deixava a banca, né, a banca falar quando era amigo meu, e toda vez que a banca falava de você, falava, eu amei ele, eu amei ele, eu amei ele. Aí, Serginho, aí ele falou, não falo nada, mas é um ótimo ator e eu conheço. E aí, quando eu passava para o teste, eu era convidado, eu ficava feliz de ver ele lá dirigindo e saber que eu estava ali também, porque ele tinha um pouquinho de culpa disso, porque, não, realmente o trabalho dele é bom, o Milton é um cara que, além de ser... porque hoje em dia você não pode ser só um ótimo ator, você tem que ser uma boa pessoa, sim, um bom colega de cena, um bom colega de coxia. Então as pessoas têm que entender isso, né? Que você tem que ser isso de real. Você não pode só fazer o metateatro, fazer o personagem que eu falei lá atrás, sim, de fingir ser uma boa pessoa. Você tem que ser. E aí você vê isso nos olhos das pessoas. Se você não é, não tem como. E aí eu sei que é uma troca muito grande minha com o Serginho por isso, que eu vejo nele uma alma incrível e eu tenho certeza que é recíproco isso. Então, assim, o Serginho só tenho que rasgar mais cedo aqui. É um cara que é um grande diretor, um artista incrível, né, e que me dá oportunidades mil, que tira tudo que eu tenho e mais um pouco. Amo trabalhar e daqui a pouco a gente está trabalhando junto novamente, com certeza. Tem projetos aí para o futuro, né, Serginho? Maravilha! E o que falar de Léo Bahia? É o que eu falei lá, o Leozinho arrasava no Chacrinha e aquilo saltava aos olhos para qualquer um. Falava, nossa, e a gente sabia que tinha um monstro a vir, que era o Stepan, e você via a grandiosidade de um ator que já estava em formação, já era um ator mesmo, já tinha feito The Book of Mormon, que eu amei quando eu vi o Book of Mormon. Que, caraca, que trabalho foi esse? E aí, contracenar com ele ali, nossa, eu fico besta. Eu acabei de ver um filme que ele fez com a Tatá e tal, eu estava vendo o filme, eu fiquei, gente, que lindo filme, né? Que é aquela menina que o menino vira a mulher, e eu estava vendo o filme, eu fiquei, gente, como o Léo é incrível, como ele tem nuance, como ele tem... ele pega um negocinho desse tamanho, vira um negócio enorme. Eu amo o Léo é incrível. Na novela que ele fez, eu só via para ver o Léo. Eu amava ver o Léo. Amava ele ali. Gente, era maravilhoso. Então, assim, Léo Bahia, estou com saudade, sabe? Porque é um artista que troca com você de uma forma imensa e que te dá oportunidades. Sabe aquele ator generoso? É o Léo Bahia. Né? Ele não é aquele ator egóico que só quer a cena para ele. Eu acho isso muito incrível no Léo. E isso eu tenho saudade disso, de trocar mais um pouco com ele. Léo, vamos trabalhar junto? Vamos, Léo. Oh, maravilha! E fechando essa lista pesada de 10 nomes, o aniversariante do dia, Arlindo Cruz. Falar o que de Arlindo Cruz? Essa semana eu postei um TBT, né? Semana passada, que eu já sabia que essa semana seria aniversário dele.
do espetáculo, e eu lembro das palavras dele, emocionadas. Ele levantava durante o espetáculo e batia palma. Isso, isso. Ele falou que ele nunca viu a música dele nesse patamar. Vocês colocaram minha música em outro lugar. Ele agradecia, ele agradecia, ele agradecia. E ele falava isso com a gente de uma forma única. A Babi, emocionada, a esposa dele, abraçava, a gente beijava. A gente teve um elo muito grande, né, com a família, e eu fico emocionado de falar, porque é de uma gratificação muito gratificante mesmo você poder homenagear um artista do tamanho dele e saber que o Brasil e o mundo não conhecem, né? Assim, o Brasil num todo e o mundo ainda num todo não conhecem o grande artista que é o Arlindo Cruz, como a gente tem grandes outros artistas. A gente consome muito tudo que vem lá de fora, né? E esquece que a gente tem potencial e muita coisa boa aqui no Brasil. E o Arlindo Cruz é uma dessas pérolas nossas, é um Marte do nosso samba também. É um dos bambas do nosso samba, assim como o Zeca Pagodinho, né? Assim como o Bete Carvalho e tantos outros, e tantas outras artistas que compõem a arte popular do nosso Brasil, né? Então, assim, falar de Arlindo Cruz é falar de amor de uma forma única. E o Arlindo Cruz é a única pessoa que fala de amor dessa forma única. A palavra única é feita para Arlindo Cruz, porque ele é único. E ponto. Que maravilha! Um beijo para o nosso Arlindo Cruz, aniversariante do dia. E eu termino a nossa live, porque eu preciso liberar o nosso ator, o nosso diretor, o nosso cantor e o nosso encantador, porque foi uma live encantadora. Obrigado. E eu preciso agradecer o Milton por ter aceito o meu convite. Ele generosamente abriu seu espaço, abriu a sua casa, abriu sua carreira. Na verdade, não é minha casa, não. Milton, muito aqui obrigado. Não é minha casa hoje. Hã? Aqui eu tenho o estúdio do Hernani Pinho, ó. O estúdio. Então, abriu o estúdio do nosso maravilhoso Hernani para poder falar, contar tudo, abrir seu coração. Eu desejo muito mais sucesso, tanto no teatro quanto na TV e nas telonas também. Um beijo no seu coração e obrigado por você abrir o seu coração aqui na nossa live. E eu já era fã do nosso Milton e agora eu sou muito mais fã dessa figura essencial para a arte brasileira. Obrigado, Bonfim. Obrigado por esse espaço maravilhoso. Continue fazendo as lives do Bonfim, que são incríveis. Né? Eu assisti algumas. Né? Também stalkeei, fui estudar um pouquinho de você, né? Para saber quem é esse cara que vai conversar comigo. Entendeu? Como é que ele vai conversar comigo? E eu amei. Só tenho que agradecer também, amigo. Um beijo, obrigado a todo mundo que apareceu aqui para ter essa troca nessa noite maravilhosa aqui, tá bom? Obrigado. Um beijo no coração. A live fica salva no meu IGTV, então se você chegou atrasado, você pode conferir o início da nossa live. Para todos, uma semana de muita luz e muita saúde. Beijo, Milton. Boa noite. Fica com Deus. Beijo a todo mundo. Beijo especial aqui para a Sueli, que sempre está comigo. Em todas as lives que eu faço, Sueli está. Obrigado, beijo, Sueli. Você é maravilhosa. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.